Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao projeto Bíblia em 365, projeto no qual em 365 dias nós efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 5 de julho de 2022. Os capítulos iniciais são o primeiro livro de Crônicas, capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 22. Eu sou Matheus Ramos Pro e vamos lá. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 1. Descendentes de Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Descendentes dos filhos de Noé. Versículo 5. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os filhos de Cã, Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabatá, Ramá e Sabtecar. Os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Mizraim gerou a Ludim, a Anamim e a Leabim, a Nuftuim, a Patruzim, a Casluim, de quem descendem os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgaceus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus e aos Amateus. Os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Uz, Ur, Geter e Meseque. Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. A Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão era Joquitã. Joquitã gerou a Amoldá, a Salefe, a Azar-Mavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dicla, a Ebal, a Abimael, a Sabá, a Ofi, a Avilá e a Jobabe. Todos estes eram filhos de Joctã. Descendentes de Sem. Versículo 24. Sem, Arfaxad, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera e Abrão, que é Abraão. Descendentes de Ismael. Versículo 28. Os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. São estas suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois de Quedar, Atibiel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temar, Getur, Nafis, Quedemar. Estes foram os filhos de Ismael, os descendentes de Abraão e Quetura. Versículo 32. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz em Zirã, a Joxã, a Medã, a Midian, a Isbaque e a Sua. Os filhos de Joxã, Sabá e Dedã. Os filhos de Midian, Efa, Efer, Enoque,
Abibda e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque, os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Descendentes de Esaú. Versículo 35. Os filhos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefe, Gaitã, Kenaz, Tina e Amaleque. Os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samar e Mizar. Descendentes de Seir. Versículo 38. Os filhos de Seir: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizo, Ezer e Dizã. Os filhos de Lotã: Ori e Oma. E a irmã de Lotã foi Tina. Os filhos de Sobal eram Aliã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Os filhos de Zibeão: Aías e Aná. O filho de Aná: Dizon. Os filhos de Dizon: Arão, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Jaacã. Os filhos de Dizã: Uz e Arã. Os reis e príncipes de Edom. Versículo 43. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Bela, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Morreu Bela, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zera, de Bosra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedade. Este feriu a Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadad, e em seu lugar reinou Sanlá, de Masreca. Morreu Sanlá, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Acbor. Morreu Baal-Anã, e em seu lugar reinou Hadad. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Me-Zaabe. Morreu Hadad. São estes os nomes dos príncipes de Edom: o príncipe Tina, o príncipe Alva e o príncipe Getete, o príncipe Olibama e o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzá e o príncipe Magdiel, o príncipe Irão. São estes os príncipes de Edom. Capítulo 2. Descendentes de Jacó. São estes os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Descendentes de Judá. Versículo 3. Os filhos de Judá: Onã e Selá. Estes três lhe nasceram de Batsua, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz a Pérez e a Zera. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez: Esrom e Amul. Os filhos de Zera: Zimni, Etan, Emã, Calcol e Dara. 5 ao todo. Os filhos de Carme:
Acar, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. O filho de Etã, Azarias. O filho de Esrom, que lhe nasceram, Jerameel, Rão e Quelubai. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Nasson, príncipe dos filhos de Judá. Nasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, a Abinadab, o segundo, a Simeia, o terceiro, a Natanael, o quarto, a Radai, o quinto, a Ozem, o sexto, e a Davi, o sétimo. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3, Abissai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. Calebe, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. Foram estes os filhos desta, Jezer, Sobabe e Ardom. Morreu Azuba, e Calebe tomou para si a Efrata, da qual lhe nasceu Ur. Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então Esrom coabitou com a filha de Maquir, pai de Gileade. Tinha ele 60 anos quando a tomou, e ela deu à luz a Segube. Segube gerou a Jair, e teve 23 cidades na terra de Gileade. Atos, capítulo 23, versículos 12 até o 35. A cilada dos judeus. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer, nem beber, enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: Juramos sob de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o Sinédrio, que vos apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: Leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou-o ao comandante, dizendo: O preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou-o pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: Que tens a comunicar-me? Respondeu ele: Os judeus decidiram rogar-te que, amanhã, apresentes Paulo ao Sinédrio, como se houvessem de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema, de não comer, nem beber, enquanto não o matarem. E agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: Tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros, para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos: A
A carta de Cláudio a Félix. Versículo 26. Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix. Saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, fi-lo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer, na tua presença, o que há contra ele. Saúde. Paulo no pretório de Herodes. Versículo 31. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e, durante a noite, o conduziram a Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos da cavalaria o irem com ele. Os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era. E, quando soube que era da Cilícia, disse: Ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Salmos, capítulo 3. Confiança em Deus na adversidade. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que me dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Provérbios, capítulo 18, versículos 14 e 15. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Deixe o seu comentário com a parte que mais te chamou a atenção. Leste Lerra.